para amar como Jesus? Primeiro, ame os seus inimigos. Fácil? Não. Com certeza, uma das mais duras lições do cristianismo. Agora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quando você decide seguir Jesus, é preciso ter esta convicção, esta consciência, que abrirá mão do direito de guardar rancor contra aqueles que lhe fizeram mal. Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, você tem que estar consciente que você perde o direito de ficar guardando mágoas no seu coração. Olhe para o nosso modelo a seguir, Jesus Cristo. Ele estava pregado na cruz por ciúme dos religiosos judeus. Os romanos que executaram a sentença zombavam dele, não havia crime nele. Bateram, feriram, cuspiram em sua face, mas do alto da cruz, ele ora pelos seus malfeitores dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ame como Jesus, ame os seus inimigos. Um cristão com o coração cheio de ódio, espumando pelo canto da boca, com batimentos cardíacos alterados, olhos esbugalhados, só de falar de alguém que fez mal para ele. Alguém assim precisa urgentemente se arrepender, pedir o perdão de Deus e recomeçar a seguir Jesus. Amar os inimigos e perdoar, eu diria que são gêmeos, andam de mãos dadas. Não é algo fácil, não é algo bonito, não é algo romântico. Só sabe a dor de obedecer este mandamento quem já precisou fazê-lo, mas para ser como Jesus, não existe outro caminho. Ame como Jesus, ame os seus inimigos. Palavras de Jesus, Mateus 5, a partir do verso 43, ele diz: ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu vou levantar a régua, diz Jesus, mas eu digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Para ser como Jesus, para ser filho de Deus, é preciso amar e orar pelos inimigos. Eu creio que se nós entendemos o princípio espiritual que Paulo ensinou, ajuda um pouco a obedecer esta ordem de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo os Efésios, vai dizer de que a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue, mas sim contra as forças espirituais da maldade. Ou seja, não são as pessoas que são as nossas inimigas, e sim as forças das trevas. As pessoas são apenas instrumentos do mal para nos atacar. Então nós oramos e amamos as pessoas, e lutamos contra as forças do mal. Simples assim, fácil assim. Fácil não é. Eu já vivi bastante para saber o quão difícil é isso, mas ainda assim é o que os céus esperam de nós. Ame como Jesus, ame os seus inimigos. Sempre que eu falo de amor aos inimigos, de perdão aos inimigos, eu me lembro de Corrie ten Boom. Ela viveu nos campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial, e essa mulher sobreviveu para contar o seu testemunho. Duas judias, Corrie e Betsy, irmãs. Corrie viu Betsy morrer num campo de concentração na Alemanha. Já Corrie sobreviveu e foi solta um dia depois do Natal de 1944. Então começou a visitar as igrejas da Alemanha e contar o seu testemunho. Numa igreja em Munique, ela está testemunhando e ela vê um antigo soldado, um antigo policial da SS, da guarda alemã, e lembrou de quanta maldade aquele guarda e os seus companheiros fizeram contra elas, as prisioneiras, contra a sua irmã, mesmo doente. Então no final da celebração, o ex-guarda veio até Corrie com a mão estendida, todo sorridente, e diz: muito obrigado pela palavra, dona Corrie. E pensar como a senhora mesmo disse, que Ele me perdoou de todos os meus pecados. Corrie não tem reação nenhuma. Ela que ensinava sobre o perdão, ela que ensinava sobre amar os inimigos, agora não tem forças para mover
um único músculo, enquanto o homem continua com a mão estendida no ar. Cora está com os pensamentos queimando, lembrando do sofrimento que ela, que a sua irmã, que as suas colegas de prisão passaram. Então ela percebe que está pecando e pensa: Jesus Cristo morreu por esse homem, o que eu preciso exigir mais do que isso? Então ela começa a orar dizendo: perdoa-me, Senhor, e ajuda-me a perdoá-lo. Tenta sorrir, não consegue. Tenta estender a mão, não consegue. Não sente nada, nenhum calor humano, nenhuma compaixão, nenhuma caridade pelo homem que está à sua frente. Então ela ora de novo dizendo: Jesus, eu não consigo perdoá-lo, dai-me o teu perdão. E ela consegue então estender a mão e aperta a mão daquele homem. E ela diz: algo poderoso aconteceu. Uma espécie de corrente elétrica pareceu passar de mim, brotando do meu ombro, descendo pelo meu braço até ele, e o meu coração nasceu por aquele homem um amor tão grande que quase me sufocou. Foi essa mulher, Corrie ten Boom, que escreveu: não há outra forma de tocar o oceano do amor de Deus, senão amar e perdoar os inimigos. Preste atenção, pode ser difícil, e vai ser, vai doer, é verdade, mas ainda assim precisa ser feito por todo cristão que foi chamado para ser como Jesus. Ame como Jesus, ame os seus inimigos, mergulhe no amor de Deus, desfrute o amor de Deus, perdoe, deixe a alma livre. O escritor aos Hebreus diz assim: tome cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote e venha contaminar você, contaminar aqueles que estão à sua volta. Em nome de Jesus, você pode ter chego até esse lugar, ou se conectado na internet, simplesmente para ouvir isso. Dê um basta nesse lixo rancoroso que você tem guardado no seu coração. O amor de Deus é o amor que te torna livre, como o pastor Tiago mencionou nessa noite. Você é livre sim para perdoar e para receber o perdão e uma enxurrada, um oceano do amor de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Ouça as palavras de Jesus: ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham ser filhos do seu Pai que está nos céus.